Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Estopa, sejam bem-vindos ao Opaleiros SP. O último Call Lasanha que nós fizemos foi carros da década de 60 e fizemos sem limite de preço, tá? Porque eram os carros realmente mais caros, assim, os carros legais. E agora nós vamos fazer décadas de 60, já fizemos 60, desculpa, vamos fazer 70, 80, 90 e de 2000 a 2005. Então nós resolvemos fazer com a verba decrescente, tá? Então, década de 60 era sem limite. Agora, década de 70, nós vamos fazer por 60 mil reais, 80 até 50 mil, década de 90 até 40 mil e de 2000 a 2005 até 30 mil, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre carros da década de 70 até 60 mil reais. E eu não poderia começar com outro carro que não fosse este, tá? Estamos falando do Chevrolet Opala, obviamente, que é o primeiro carro de passeio desenvolvido e fabricado pela General Motors Brasil. Ele foi produzido de 1968 até 1992. Ele era o concorrente, veio para ser, né, o concorrente do Ford Galaxy e do Dodge Dart. Ele foi apresentado para o público no Salão do Automóvel de 1968. Olha só, a gente trouxe aqui, obviamente, um exemplar da década de 70, não poderia ser diferente, né? Estamos falando de um Opala 1976 no teto do nosso orçamento aqui por 60 mil reais. É um Opala Standard, cor laranja bronze metálico, monocromático com 6 cilindros, está com um diferencial Dana, painel da ODG, Weber 40, volante Lotse, saque rápido, tapeçaria feita, forros de porta e teto originais, com direção hidráulica. Eu acho este carro maravilhoso. Agora, eu acho muito legal a cor, né? Laranja bronze, e ele é marrom. Mas, enfim. Essas rodas são muito legais. Essas rodas, já falei isso em outros vídeos, para mim são as que mais combinam com esse carro, com o carro dessa década. Tá? Cara, muito bonito esse carro. Olha, eu perdi a chance de comprar um desse antes de eu comprar minha primeira lasanha. E aí eu acabei tendo que gastar o dinheiro no... Tive um problema no banheiro em casa que estourou um cano e aí a gente acabou reformando o banheiro e a grana que eu ia comprar o carro eu tive que usar no banheiro. Então, literalmente, a grana foi pelo ralo. Esse volante, assim, com esse couro brilhante, eu já não gosto, eu acho meio esquisito. Mas, enfim, é fácil de mudar também, né? Esse engate rápido, assim, eu fico na dúvida, tipo, você precisa de um volante de engate rápido no Opala? Você saca o volante, enfim, embaixo do braço e sai andando com ele? Não sei, né? Às vezes até mas, sei lá, acho esquisito. E acho feio. Os bancos, aqui dá para ver, né, que é tudo original, o forro de porta. Os bancos foram refeitos. Extremamente impecável, originalzaço. Cara, assim, ó, o coletor da Santilli me diz que provavelmente esta é uma Weber 40, é um carburador tipo Weber, tá? Para não falar outra coisa. Assim, esses carburadores tipo Weber, na minha opinião, são péssimos. Já tive experiência com ele. A gente vai fazer um auto e resenha só sobre carburadores. E minha experiência com esse carburador não foi legal, tá? Então, num carro de 60 mil reais, com o preço que estão pedindo nos Opalas hoje, gente, né, que tá absurdo, né, enfim, mas ok. O próximo carro que a gente vai falar tinha o mesmo motor do Opala, né, também é da Chevrolet, e é um ícone da década de 70. Ele tinha um motor, na verdade, ela tinha um motor 4.3, 6 cilindros também, com 151 cavalos, tá? Mas assim, ela era um carro era um motor de torque. Estamos falando da C10, a caminhonete C10. Por incrível que pareça, pesquisando, dos argumentos de venda na época era a economia de combustível, gente. Tá? Com 3,5 quilômetros na cidade e 6 quilômetros na estrada. Isso no lançamento da C10, tá? Mas os concorrentes da C10 eram a Ford F100 e a Dodge D100, ambas V8, bebiam muito mais. Tá? Então, assim, mas é engraçado, né? Um carro com 3,5 na cidade e 6 na estrada, ter como argumento de vendas a economia de combustível. Né? De qualquer forma, eu trouxe uma C10 azul, linda, maravilhosa, 1974.
Tá no Rio Grande do Sul essa daqui. Cara, a C10, na verdade, existia, não sei em que época exatamente, mas tinha a A10, que era a álcool, a C10, que era a gasolina, e a D10, que era a diesel. Né? Então, como eu sempre falo dos carros da minha família, o meu avô trocou a Veraneio, que saiu no vídeo de SUVs, igualzinho que ele tinha, numa D10, que é uma C10 a diesel, numa D10 vermelha, né? Que era maravilhosa aquela D10 também. Enfim, olha que C10 demais, que baita no exemplar. Falta aqui a capinha na corrente para ela não ficar batendo na carroceria, detalhezinhos, né, gente? Mas a frente está impecável, essa grade retinha assim, né? Tudo alinhadinho, dá para ver que a caçamba está relativamente bem alinhada. Não existem essas caminhonetes com a caçamba perfeita de alinhamento. Um rádio mais novo aqui, parece que está meio para fora, né? Cara, era um carro, isso aqui, assim, é para você bater o esguicho aqui dentro, né? É um carro extremamente robusto, mas é uma baita de uma lasanha, fala a verdade. Olha isso, que demais. Que demais. Aqui é o espaço para o step, né? Depois o step veio aqui para a lateral. As primeiras ficavam aqui, tinha esse furo aqui na caçamba. Que demais. É muito legal. É uma baita lasanha da década de 70. A próxima lasanha, vamos sair da Chevrolet também, né, gente? Senão iam ficar 5 lasanhas da Chevrolet da década de 70. Estamos falando de um Volkswagen, que foi um Volkswagen da década de 70 que veio para revolucionar a Volkswagen, vamos dizer assim, tá? Então, estamos falando aqui do Volkswagen Passat. Ele foi lançado nos anos 70, se não me engano, 74. Não tenho certeza agora, não trouxe esse dado. Mas ele mudou toda a história, né? Ele não mudou a história, não, ele revolucionou a história da Volkswagen, porque foi o primeiro Volkswagen no Brasil com um motor dianteiro, tração dianteira e refrigerado a água. Tá? Porque até então todos os Volkswagens eram refrigerados a ar, né? Tinha o Fusca, a Brasília, a TL, a SP2, a Kombi, né? E aí eles trouxeram o Passat com motor dianteiro a água, refrigerado a água, muito legal. E eu trouxe aqui para vocês um exemplar, não está em primor de originalidade, mas está em perfeito estado de conservação, com bancos recaros novos, contagiro do TS, volante Lost. Será que é Lotse? Motor 1.8, isso eu achei interessante, ó, motor 1.8 comprado zero na caixa em uma concessionária Volkswagen com nota fiscal. Comando 49G, câmbio PX, turbina, blá, 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 blá. 210 cavalos a 0,8 bar de pressão. Eu trouxe esse porque estamos falando de lasanha, não estamos falando de carros originais, né? Então é uma bela de uma lasanha. Eu talvez deixasse o farol original, eu gosto mais do que esse. Mas esta carroceria, a carroceria do Passat é praticamente igual ao Opala, né? Do começo ao fim, a parte traseira ali, as portas tal, muda um pouquinho a frente depois de um tempo tal, mas na essência é a mesma carroceria. Eu acho maravilhoso esses faróis redondos, tá? Eu acho muito legal mesmo. O cara tá com uma Snowflake aqui, a roda 17, as mangueiras da Metal Horse de qualidade, enfim, tá um carro muito legal, muito bem montado, né? Bonito, de bom gosto, com essas pintura fosca, tá com banho de cerâmica no coletor. Olha, assim, de verdade, para mim, um carro aparentemente, né, gente, pelas fotos, extremamente bem montado, um Passat LS, uma cor azul maravilhosa, ó, os para-choques pretos ficam muito mais legais, né, ficaram bem legais do que os para-choques cromados, que são os originais, né, ele me parece que não tem nenhum frisinho, nada aqui. O volante é Lotse, não é Lost, bancos Recaro, faltou talvez um pouco mais de foto do interior, mas fala a verdade, não é um baita do exemplar, cara? Olha, gostei desse Passat. O próximo carro da nossa lista é meio polêmico, vamos dizer assim, tá? Ele foi lançado nos anos 70 e ele se destacou por ter inovações pioneiras, né, na indústria automotiva da época.
Por exemplo, ele foi o carro na categoria dele, vamos deixar claro, foi o primeiro carro da categoria a trazer câmbio automático de 4 marchas em 1979, né? Então estamos falando do Dodge Polara. Para falar de câmbio automático, o Chevette só trouxe esse opcional, e o Chevette era concorrente do Polara, só trouxe o câmbio automático como opcional em 1985 com 3 marchas. Tá? Então, assim, era um carro teoricamente à frente do seu tempo, mas que era conhecido por ser um carro relativamente problemático. Além de, na minha opinião, feio. Mas, enfim. Vendo Dodge 1800, anos 75, placa preta original, motor impecável, roda macio, cor branca, muito pouco rodado. Manual e chave reserva. R$ 53.000 é uma baita lasanha da década de 70. Né? Para quem quer uma lasanha com cara de carro antigo, isso aqui é um baita, né? Ele era concorrente do Passat também, era o Passat, o Polara, o Chevette, né? O Corcel, enfim, eram os carros concorrentes na época, e o Polara era o mais inovador, mas enfim, com o motor 1800, é um carro legal, um carro bonito, um carro diferente. Bonito, acho que é muito forte, talvez, né? Mas é um carro legal. O interior da época, né, não tem o que falar, é muito engraçado. É bem parecido, inclusive, o painel com os painéis dos Opalas da década de 70. Né? Muito legal. Não sei mesmo como é que é. Eu sei que esse carro era conhecido por dar problema. Me parece que ele está até sem a bateria, né? Enfim. Tá com placa preta. Sei lá, gente. É uma lasanha da década de 70 que talvez tenha ali os seus seguidores, ali as pessoas que curtam e que comprariam. Eu, Márcio, não compraria, tá? Agora, o próximo, eu vou ser bem sincero que me surpreendeu eu achar este carro dentro da faixa dos R$ 60.000, tá? Ele era um carro mais luxuoso feito no Brasil na época. O mais luxuoso feito no Brasil na década de 70. Ele tinha ar-condicionado, câmbio automático, teto de vinil, era um negócio assim absurdo. E para quem tem um pouquinho de carro, já sabe que eu estou falando do Galaxy. Olha este exemplar, gente. Não está perfeito, obviamente, mas aqui esse é um Galaxy Landau LTD, modelo raro com motor 292 V8. Ficou parado por 11 anos, está com ignição eletrônica nova, carburador novo, pneu zero, tanque de combustível novo. Esses carros já davam muita sujeira, muito no tanque. Eram uns tanques gigantescos, né, de mais de 100 litros. Bomba de combustível nova, bomba d'água nova, foi feita troca de óleo do motor, câmbio e direção. R$ 56.000, um Ford 1974, muito, muito legal, tá? Tem coisinhas para fazer? Lógico, tá? Esses carros, você não acha mais nessa faixa de 50 mil até 60 mil, quando você acha está muito detonado. Esse aqui eu achei que está muito legal, que está razoável, vamos dizer assim, pelo que estão pedindo. É uma barca gigantesca, mas ó, o cromado bem legal, aqui, os cromados bacanas. Olha isso. Precisa de uns retoques, tá vendo? Mas assim, dá para tirar esse volante, recuperar esse cromo, pintar aqui. Aqui eu não sei se é adesivo ou se é pintura, dá para refazer. Tá fácil de recuperar, vamos dizer assim, né? Eu não sei como é que tá efetivamente de mecânica e coisa do gênero, mas ó, dá para ver que o painel tá impecável, todinho original, rádio original, ar-condicionado. Este é um manual, tá? Com câmbio na coluna. Aqui a alavanca de câmbio, tem os 3 pedais, então é manual. A manivela de abertura do quebra-vento, que eu acho muito legal. Gente, assim, é um baita de um carro. Olha essa barca gigantesca por R$ 56.000. Tá precisando aqui, vai precisar de um bom martelinho de ouro aqui. Ele me parece estar sem o vinil do teto, né? Ele parece estar pintado de preto, sem o vinil. O que às vezes não é ruim, tá? Porque para você comprar, obviamente, vale a pena colocar o vinil, mas às vezes esses carros entra água embaixo do vinil e a pessoa não vê e apodrece, tá? E apodrece com vontade, né? Esse aqui, pelo menos, dá para ver como é que ele está, como é que ele estaria por baixo do vinil.
Então, assim, não é de todo mal, tá? Mas, enfim, e aí? O que vocês acharam dessas lasanhas da década de 70? Chevrolet Opala, Chevrolet C10, Volkswagen Passat, Dodge Polara e Ford Landau. Olha, eu vou falar que eu tô na dúvida de qual que eu escolho, mas eu não vou escolher o Opala porque eu já tenho um Opala, mas eu fico muito em dúvida entre a C10 e o Passat, tá? Só que meu sonho é ter um motor V8, então eu vou ficar com o Landau. Landau, sem dúvida, desse qual lasanha aqui, eu ficaria com esse Landau, pelo menos para me divertir um pouco, ver como é que a como é que é dirigir uma barca desse tamanho, né? Como é que é conviver com um carro desse tamanho. Enfim, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse Qual Lasanha. Deixa aqui nos comentários qual lasanha você escolhe dessa lista aqui, desse vídeo. E fica ligado que o próximo vão ser quais lasanhas da década de 80 até 50 mil reais. Valeu, pessoal. Até a próxima.